Irmãos, hoje quem vai ministrar a palavra para nós é o pastor Emílio. E deixa eu falar algo para a igreja que eu tenho aprendido, eu vivo isso e como isso é abençoador. Deus é um Deus de gerações, amém? É o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Pela linhagem de Davi, Jesus nasceu humanamente, né? E nós entendemos, queridos, que como é importante nós valorizarmos aqueles que vieram antes de nós. Nós estamos vivendo um tempo tão precioso como igreja, de pessoas novas chegando, nós celebramos isso, Deus tem feito coisas incríveis em nosso meio, mas nós nunca podemos nos esquecer daqueles que começaram, daqueles que cavaram os poços. Hoje nós estamos bebendo de águas que a geração passada, o pastor Emília, a pastora Beth, cavaram, abriram o caminho. E minha vida toda, querido, eu aprendi que o caminho da honra é um caminho que agrada a Deus. Então, ouvir o pastor Emílio aqui estar entre nós é algo que a gente precisa celebrar muito. Nós celebramos os dias atuais, né, nós percebemos que Deus tem feito coisas novas e amamos isto e viveremos coisas maiores ainda, quantos creem nisso? Mas nós também, de vez em quando, olhamos para trás e honramos e reconhecemos. E se nós estamos aqui hoje é porque alguém lá atrás pagou um preço, abriu o caminho mesmo para que e fez isso, e nós estamos abrindo novos caminhos à geração futura. Então Deus é um Deus de gerações, então nós devemos honrar aqueles que vieram antes de nós. Eu quero que você aplauda Jesus pela vida do pastor Emílio, que você abra o teu coração nessa manhã para receber a palavra do Senhor. Amém? Depois você paga o almoço, hein? Isso não estava combinado, hein? Obrigado, meu. Aleluia. Eh, Fala assim, coloca a mão no teu coração e fala assim: "Senhor, fala comigo, em nome de Jesus". Amém? Eh, o Kleber falou umas coisas que realmente traz à memória muitas coisas na nossa vida, né, do que nós passamos. Eu e a pastora Beth, nós iniciamos esse ministério e tanto eu como ela, sem experiência nenhuma. Eh, e eu vou falar uma coisa, Deus não precisa de que você faça nada, nada, com a sua capacidade, com a sua inteligência, com o seu poder pessoal. Ele só quer que você se entregue a ele. Amém? Ei, Nerzinha, obrigado. Então, nós ainda estamos no mês de novembro. Hoje é o último dia de novembro, né? E nós estamos. O assunto do mês de novembro qual é? Você lembra? Consagração. Então, eu queria falar para vocês umas características da vida consagrada a Deus. Uma das coisas é o seguinte: a consagração é uma escolha respondendo a um chamado de Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: "Você sabia que você é chamado por Deus?" É possível que você falar: "Eu?" Pois é, é você mesmo. Deus escolheu você. Deus te chamou. Ele tem algo para fazer através da sua vida. Aí você pode estar dizendo assim: "Mas eu, o que que eu com o que que eu posso contribuir com Deus?" Eu lhe pergunto, bem sincero agora, Deus precisa de algo que você possa contribuir com ele? Você pode ajudar Deus em alguma coisa? Não, nós não podemos ajudar Deus em nada. Ele não precisa de nós, mas ele nos quer, ele nos ama. Bate no peito assim e fala: "Deus me ama". Amém? Glória a Deus. Eh, a consagração é uma aceitação, mas é uma aceitação radical, sabe, da forma de viver. A partir do momento que você resolve aceitar o chamado de Deus e diz assim: "Senhor, eis-me aqui, usa-me do jeito que você quiser",
do jeito que o Senhor quiser, você está aceitando livremente o Senhor, deixando Ele fazer na sua vida. Amém? Fazer o quê? Uma transformação. Transformação, diga transformação. Deus transforma a minha vida, fala aí. Glória a Deus. Então, Deus está chamando eu e você para uma transformação radical na forma de nós vivermos. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Marcos capítulo 16, verso 14 a 18. Mesmo você achando que você não está ainda apto, Deus está dizendo para você: eu só quero você. Eu não quero suas habilidades. Eu só quero a sua entrega. Veja bem, Marcos capítulo 16 diz assim: finalmente apareceu aos 11. Quem apareceu aos 11? Jesus. Mas por que ele apareceu aos 11? Hã? Ele tinha sumido? Por que ele apareceu aos 11? Porque ele tinha ressurreto, amém? Ressuscitado, amém? É por isso que ele apareceu aos 11. Eram 12, mas um traiu, né? Ficaram 11. Ele apareceu aos 11, amém? Estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade. Veja bem, os 11 seguiram Jesus por praticamente 3 anos. E ainda havia incredulidade neles. Olha para o seu irmão e fala assim: "Ih, surgiu. Tem incredulidade em mim." Amém? E a dureza de coração, ih, piorou. Além de incredulidade, tem dureza de coração. Amém? Por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhe, olha o que Jesus disse. Ele não disse para os 11 só. Ele começou nos 11, mas ele disse para todo aquele que nele crê. Quem crê em Jesus aqui? Eu vou repetir, está muito fraco. Quem crê em Jesus aqui? Ô, glória! Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aleluia! Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e os que beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos, e eles sararão. Aleluia. Fica bem, o Senhor está dizendo para mim e para você, que aquele poder que estava sobre ele, agora foi dado, foi derramado sobre cada um de nós, os seus discípulos. E por isso que, quando a gente ora para as pessoas, muitas vezes a pessoa é curada. Eu mesmo já orei por muitas pessoas, e muitas delas foram curadas, porque não depende da minha oração, depende da fé da pessoa, depende da aceitação da pessoa, amém? E eu vi muitos milagres, glória a Deus, amém? Uma vez eu orei pelo uma pessoa que estava internada no hospital, com uma pedra no rim. Era tão grande que o médico falou assim: "Olha, tá complicado, não dá nem para fazer aquele explosão, né, tem uma cirurgia, um procedimento que explode a pedra e ela sai aos pedaços, ou sai em pó, né". O médico falou assim: "Olha, não dá". E ele queria ir para outra cidade, para ele conhecia o médico da outra cidade e ele ia fazer até de graça para ele essa cirurgia. Mas o médico falou assim: "Ó, você não pode sair do hospital não. Se você sair daqui, você morre. Tem que ser cortado". Ele falou: "Ah", ele lamentou, né. Aí me pediu, um parente dele me pediu para mim ir lá orar. Eu fui. Cheguei lá, na hora de orar, o Espírito Santo falou pra na minha mente:
Diz um versículo da palavra. A palavra de Deus é martelo que esmiuça a penha, a pedra. Martelo que quebra a pedra. Só isso eu falei para ele. Falei: "Olha, o senhor está dizendo para você, a palavra de Deus é martelo que quebra a pedra. O que você tem aí no seu rim? Uma pedra enorme. É, o médico falou que não tem jeito de quebrar. A palavra de Deus está sendo enviada como um martelo que quebra a pedra." Fui embora, era um sábado. No domingo de manhã ele levantou, foi no banheiro, aquela areia, sabe. Eu fiz alguma coisa? Não, mas o poder de Deus revelado a mim através daquele versículo fez. Então, aqui está dizendo que os enfermos serão curados, sarados, amém? Então veja bem, consagração é um chamado divino, não é apenas uma escolha individual, é um chamado divino, uma eleição feita por Deus para a sua vida, amém? Glória a Deus. Outra coisa, é uma entrega total, consiste em entregar-se a Deus totalmente, liberar totalmente a vida, renunciar à própria vida e servir o Senhor naquilo que Ele deseja. Ele vai te direcionar, amém? É uma vida comunitária, é é o viver em comunidade é um pilar fundamental. As pessoas consagradas, elas têm que viver em comunidade, amém? Louvado seja o nome. Uns aprendem com os outros, glória a Deus, amém? É espiritualmente, espiritualidade e oração. A relação com Deus é o centro da consagração. Isso se faz através da oração, comunhão, contato, relacionamento com Deus, amém? Liberdade e maturidade. A nossa decisão é livre, tá? Tomada após um discernimento. Nós recebemos o chamado. Toca no nosso íntimo, no nosso coração. E o nosso compromisso é então expresso. Amém? Glória a Deus. Deus chama cada um de nós, mesmo sabendo que nenhum de nós tem habilidade, conhecimento ou possamos realizar alguma coisa que possa aumentar o poder que Ele tem, a graça que Ele tem, o amor que Ele tem. Amém? Na verdade, Deus não precisa de nada de nós. Nada. Absolutamente nada. Ele pode fazer qualquer coisa através de nós. Ele é o Todo-Poderoso. Diga, Deus é o Todo-Poderoso. Glória a Deus. Amém? Ele não precisa de você. Fala para a pessoa que está do seu lado. Ele não precisa de você. Nada, nada. Mas ele ama você. Ele só precisa que você o aceite, que você o obedeça. Você está disposto a aceitá-lo e a obedecê-lo? Amém? Sabe, eu quero falar a respeito da minha vida. Foi até bom o Kleber ter falado a respeito de eu e a pastora Beth. Nós nos casamos e um ano depois de casado, nós conhecemos a Renovação Carismática Católica. E nós estávamos na igreja católica. Vocês conhecem a igreja católica, né? E a pastora Beth, nós fizemos aniversário da Carolina, primeiro aniversarinho dela. E a pastora Beth não estava muito bem, sabe? E aí eh, ela foi aqui, mas os médicos daqui, ela não gostou muito não. Então, através de uma tia dela que era freira, ela tinha 3 tias freiras. Imagina a situação. Uma delas falou assim: "Olha, por que você não vai em Poços de Calda? Lá tem um médico muito bom, vai lá, vai consultar lá." Bom, com todo esforço nós fomos. Fomos lá. Chegando lá, eh
A Beth começou a fazer o tratamento. E lá ela teve uma experiência com o Senhor. O médico era cristão. E ela entregou a vida para o Senhor. E o médico falou assim: "Olha, é bem provável que você vai o ano que vem", isso era outubro, novembro, né. "É bem provável que você vai voltar para sua casa agora e vai voltar em janeiro para cá e vai passar o ano inteiro vindo para cá, todo mês, fazendo, sessões de, eh, né, psico hã? Terapia, isso, terapia, né". Aí eu falei assim: "Senhor, tem misericórdia, né". E aí chegou, o último, fim de semana, última quinta-feira de novembro, sabe. A Beth estava lá. Eu não, porque eu trabalhava, eu precisava ganhar para sustentar ela lá também, né. Aí o que aconteceu? No dia de ações de graça, ela teve um encontro com o Senhor, através de um testemunho que um presidiário, um pedreiro presidiário, pintor lá, não lembro o que que era, um ex-presidiário, estava falando de Jesus e o encontro que ele teve com Jesus. Vocês sabem da história, os mais velhos aqui sabem, né. Ela teve um encontro com o Senhor. Ela chorava encostado na parede, e chorava, chorava, e de repente o rapaz lá que estava dando testemunho falou: "Você aí", sabe. Deus, assim como fez na minha vida, vai estar fazendo na sua agora. Essas lágrimas que você está chorando aí, é porque o Senhor está transformando a sua vida. E ela foi transformada mesmo. Dali para cá, nós voltamos, em janeiro voltamos para lá, o médico examinou, falou: "Você não vai precisar vir mais aqui". Amém? Deus a curou. Assim como Deus curou a Beth, quer curar você também. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aí nós começamos a frequentar reuniões, nós fomos em encontros, tudo da renovação carismática. E lá dentro o Senhor nos chamou e disse assim: "Vocês, eu tenho uma obra na vida de vocês. O que vocês precisam fazer é só se entregar. Renda-se ao Senhor, renda-se a mim e eu vou fazer". Eu disse ao Senhor assim: "Mas Senhor, eu não sei nada, o senhor está me chamando de pastor? Eu nunca vi um pastor. Aqui na igreja católica só tem padre, não tem pastor. Eu estou te chamando pastor?" O Senhor disse assim: "É, eu estou chamando você de pastor. Eu tenho uma obra na vida de você e da sua esposa". E eu, falar a verdade, falei assim para ele: "Senhor, o senhor vai ter que me ensinar tudo. O senhor vai ter que fazer tudo, porque eu não faço nada. Eu não tenho capacidade, não tenho nada para fazer". O Senhor falou assim: "Não precisa, eu só quero que você se entregue a mim". E nós estamos aqui hoje, nesse lugar, porque Deus faz a obra. Amém? E assim como ele fez na minha vida, ele faz também na sua. Você pode dizer amém? Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 32, versículo 22, 32. Gênesis 32, capítulo 22. Aqui nós encontramos uma história, talvez possa ser esse o título da mensagem: Luta com Deus. A pergunta é: você já lutou com Deus? Você já teve uma luta com Deus? Responda para mim. Sim ou não?
Jacó luta com Deus. Jacó, ele tinha um chamado. A família de Jacó, Abraão, Isaque e Jacó, eh, Jacó era filho gêmeo. Na verdade não era o primeiro, era o segundo. Primeiro era quem? Esaú. É, o Esaú era o queridinho do papai. Diga, queridinho do papai. O primogênito. E Jacó era o segundo, o queridinho da mamãe. Não era isso? Pois é. Ocorre que a mamãe era uma mulher problemática. De quem que era a filha? Hã? De que família? Hã? Labão. Labão era o quê? Esperto que dói. Enganador. Certo? Não era assim? Pois é. Ela era filha desse Labão. E herdou tudo isso aí que eu falei. E Rebeca era irmão de Labão, é verdade, irmão de Labão. Irmã de Labão. O Labão, depois, lendo a Bíblia aí mais pra frente, você vai ver quem era o Labão. E a Rebeca era igual, não era diferente não. Amém? Era a mesma coisa. Aí, o que acontece? O Jacó recebeu toda essa influência da mãe. Ele era o queridinho da mãe. E meu Deus. Ele foge. Labão fugiu. Porque o irmão dele ameaçou matá-lo. Eles enganaram o pai, a mãe e ele. Na hora e o pai não enxergava de tão velho que estava, já perdia a visão, e tal. Eles enganaram o pai. Em vez do pai abençoar o Esaú, que era o primeiro primogênito, abençoou Jacó como se fosse Esaú. A bênção da primogenitura. E por isso, claro que ficou, conhecido esse fato, o Jacó se mandou para casa do vô materno, né. Fugiu, fugiu. Porque o irmão ameaçou matá-lo. Então veja bem, está escrito assim, 22, 32, 22. Naquela noite Jacó levantou-se, tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos para atravessar o val Jaboque. Depois de havê-lo feito atravessar o rio, fez passar também tudo o que possuía. Ele pegou tudo que era dele, que estava na casa do sogro lá, pegou tudo, tudo, tudo. Do sogro. Bom, Jacó ficou sozinho. E um homem lutou com ele até o amanhecer. Um homem lutou com ele até o amanhecer. Era um homem, tá? Quando o homem viu que não podia vencer Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que a deslocou enquanto lutavam. Então esse homem disse: deixe-me ir, pois vem amanhecendo, Jacó. Porém, respondeu: não te deixarei, a não ser que me abençoe. Aprenda a lutar, hein? Até que você receba. Não deixe de lutar até que você receba. Amém? O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, disse ele. Então o homem disse: o seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. E Jacó prosseguiu: por favor, diz-me o teu nome.
Ele, porém, respondeu: Por que perguntas o meu nome? Então ele o abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: Vi Deus face a face, todavia a minha vida foi poupada. Quando o sol se levantou sobre ele, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Amém? Tem algumas coisas que eu queria compartilhar aqui. Quando você for lutar com Deus, quando você for lutar com Deus, é, versículo 24. Ele ficou sozinho. Ele ficou sozinho. Jacó ficou sozinho. Quando você for lutar com Deus, você tem que ficar sozinho. Entra no teu quarto, fecha a porta. Assim falou Jesus, não foi? Fica sozinho. Ah, por que fechar a porta? Coloca os problemas pro lado de fora e entra na presença do Senhor. Ele conhece tudo. Ele conhece seus problemas, você não precisa levá-los lá. Ele conhece. Aí você vai lutar em oração, na presença do Senhor. Amém? O primeiro caminho, da consagração é você entrar na presença do Senhor e ficar sozinho. Glória a Deus. Amém? Ninguém falou amém. Quando o homem viu, esse homem, quem é esse homem? É o filho do homem. Não era o homem, era o filho do homem. Quem que era? Jesus. Era Jesus que lutou com Jacó. Amém? Quando o homem viu que não podia vencer Jacó, que estranho. O homem não podia vencer Jacó. Tocou-lhe na coxa e marcou ele. Sabe? O Senhor não quer fazer igual com você, mas quer marcar a sua vida. Jesus quer marcar a tua vida. Ele quer tocar na sua vida, no teu coração e transformar a sua vida. Você pode falar amém? O homem disse assim, o homem falou para ele: Deixe-me ir. Foi Jesus que falou, né? Pois vem amanhecendo. E Jacó falou: Não deixarei ir, a não ser que me abençoe. Por que eu disse que é Jesus? Quem pode abençoar a não ser Deus? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quem pode nos abençoar? Só eles. Um deles, pelo menos. Então é Jesus, o Filho do homem que lutou com Jacó. Amém? Aí ele pergunta assim: Qual o seu nome? Eu lhe pergunto: Qual é o seu nome? O nome de Jacó era suplantador, enganador, sabe? Trambiqueiro. Esse era o Jacó. Influenciado pelos os ancestrais da mãe, certo? E você? Como você tem sido conhecido? Desonesto? Pecador? Como você tem sido conhecido? Não importa, não importa. Na presença do Senhor, no lugar secreto, na consagração, Ele muda a sua vida, Ele muda a sua sorte. Amém? Assim quando mudou, Jacó não é mais Jacó, agora Jacó é Israel. Jacó era suplantador, enganador, e Israel é príncipe de Deus, príncipe do Senhor. Eu estou olhando aqui para príncipes do Senhor. Glória a Deus, amém? Seu nome será Israel. Jacó ainda pergunta: Mas escuta, fala seu nome para mim. Ele falou assim: Não, você não quer a tua bênção? Eu te dou a bênção. Na presença do Senhor, na presença do Espírito Santo, Ele vai te abençoar. Ele vai transformar a sua vida. Na consagração há uma transformação. Amém? Então, veja só.
essa palavra é para você. Essa palavra é para você, fique em pé. Por favor, feche os seus olhos, fique em pé. O Senhor tem coisas grandes para fazer na sua vida, agora. Não é amanhã, é agora. Ainda que você fale assim: "Mas eu", é você. Jacó deve ter falado: "Mas Senhor, eh, meu irmão está lá com 400 homens para me pegar, para me matar. E eu com a minha família, não tem ninguém, tenho meus filhos, minha esposa, minhas esposas, né, minhas empregadas, né. Tô lá, sozinho. Agora eu tô sozinho na tua presença. E se o Senhor não me abençoar, não sai daqui não. Eu não te largo". Eu fico imaginando como é fácil largar Jesus, né. Hoje o Kleber falou do homem rico. Por causa de alguns bens, perdeu a bênção completa. Por causa de um detalhezinho, "Só te falta isso", Jesus falou, "só te falta isso". Veja bem, o que te falta? O que Jesus falaria para você? Entrega isso, só falta isso ser entregue, entrega agora. Entrega teu filho, tá nas drogas, entrega teu marido, que é um bom homem, mas não vem para a presença do Senhor. Entrega o teu coração, que é duro. Entrega tudo. Ele não precisa que você o ajude em nada. Somente que você se renda. Diga a ele assim: "Eis-me aqui, Senhor. Usa-me a mim". Foi exatamente essas palavras que eu disse a Deus, quando eu não tinha nada. E ele me chamou, eu disse: "Senhor, eu não sei nada. Eu entrego tudo a ti, usa-me". E Deus usou, e tem usado até hoje. E quero dizer, é fácil? Não. 2021, eu perdi minha ajudadora fiel. 2023, eu não sei se por causa disso, apareceu um câncer na minha vida. Eu fiz uma cirurgia e na biópsia, deu que espalhou para o esqueleto inteiro. Eu fui tratar lá em Barretos. A maioria das vezes quem me levou foi o pastor Kleber. Mas vocês podem perguntar para ele. Nunca, nunca eu murmurei sobre esse tratamento, por que que eu estava com esse câncer. Eu confiei e esperei confiadamente no Senhor. E Ele se inclinou sobre minha vida. Ele me deu graça. Eu terminei o tratamento lá e fui muito abençoado. Ainda assim, o inimigo quis levantar ainda. E eu estou tratando aqui em Araçatuba com o médico. E ele me receitou um remédio que custa uma bagatela, coisinha insignificante. Quase 15 mil reais por mês. Imagina. Mas Deus é tão fiel que Ele me deu graça. E eu consegui esse remédio. E mais umas coisas a mais. Vitaminas, essas coisas. Deus tem me dado. Ele tem me dado. Mas não é porque eu sou eu. É porque eu sou um filho de Deus que entreguei a vida a Ele. Assim como Ele faz na minha vida, Ele vai fazer na sua. Fecha os olhos. Ele vai fazer na sua. Estou profetizando. Estou profetizando que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir todas as suas necessidades em Cristo Jesus. Glória a Deus.